Me fala uma coisa, você já ficou perdido assim, ó, pelo tanto de opções de marcas e modelos de cordas que tem no mercado, né? São tantas opções, tantas coisas, que você não tem nem como saber, será que tem a melhor corda para você, a melhor corda para o seu violino, para ficar com um som realmente legal? A verdade é que não existe uma corda específica, não tem um modelo que é o perfeito para todo violinista. Por quê? Porque cada violinista tem um gosto diferente. Então, por exemplo, o som que você acha legal, de repente eu não acho. Mas é tudo uma questão de vivência, daquilo que você passou no seu processo de aprendizado, com o seu violino e tudo mais. E ainda tem isso, né? O seu violino não produz o som da mesma forma que o meu violino. Então, para cada pessoa, para cada violino, vai ter um jogo de cordas que vai ser o melhor. Mas isso é o que eu vou te ensinar nessa aula aqui de como começar a ver o seu jogo de cordas ideal. Então hoje eu vou te ajudar a entender como testar as cordas de um jeito eficiente, sem precisar gastar uma fortuna, né, nas cordas e comprar um montão delas e ficar testando aleatoriamente, né? Não precisa disso. E ainda vou falar de alguns detalhes que talvez você nunca pensou sobre o som. Se por acaso você ainda não me conhece, eu sou Arthur Lauton, sou violinista profissional, sou o criador aqui do Como Tocar Violino também, músico profissional, né? Então já toquei nas principais orquestras do país, inclusive na melhor orquestra do Brasil, foi eleita, realmente recebeu um prêmio, né? Que era a OSBA, né? Orquestra Sinfônica da Bahia, fiquei lá por 6 anos e agora tô de volta aqui em São Paulo, né? Então bora lá, o que eu vou falar pra você aqui? Primeira coisa, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa que é bem legal mesmo, que só alguém desse nível, que é realmente profissional, pode te ensinar. Bora lá, então vamos falar um pouquinho sobre as cordas de violino. Bom, a primeira coisa é que realmente não existe uma resposta única. Assim, essa corda é a ideal para você. Não existe. Essa resposta não existe. Não é tão fácil e simples assim, né? Porque cada pessoa, cada violinista gosta de um som diferente. Às vezes eu, por exemplo, eu gosto de um som que seja mais brilhante, mas não tanto, mas também não pode ser fechado demais. São características que são muito subjetivas, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, um som é brilhante. Você entende o que é um som brilhante, mas o som não é brilhante. Né? É uma característica física ser brilhante, né? Ele não está lá brilhando, né? Não é um diamante, né? Ou então quando a gente fala assim, eu gosto daquele som mais aveludado, aquele som mais macio. Cara, isso são características de coisas físicas, né? Palpáveis. O som não é palpável. Então você vê que as conexões que a gente faz de características do som são muito subjetivas. São muito assim pessoais. Cada pessoa vai ter um gosto diferente. E às vezes você tem, sei lá, um seu mesmo violino há 10 anos, e você toca nele e tal, e você gosta daquele som que ele produz. E aí você fica, eu gosto dessa característica de som. E aí você sempre vai buscar aquele mesmo som. E quando você troca de violino, se você pega um outro violino para tocar, é outro som, mesmo que seja com as mesmas cordas, sabe, com o mesmo arco, é outro som. Outro violino vai produzir outro som. É sempre assim, não existe nenhum violino que vai ter exatamente o mesmo som de um outro. Por quê? Porque os violinos são feitos de madeira e a madeira não é industrial. Não é um negócio assim, você vai lá na madeira.com e fala assim, me dá aí um pedaço de madeira que seja com a densidade de 13,8 nanômetros da fibra, sei lá o que, sabe? Você não vai fazer isso, porque não tem como, você não pode escolher isso, né? Na natureza, a árvore simplesmente cresce, né? Então tem tipos de madeiras diferentes e mesmo o mesmo tipo de madeira em árvores diferentes ou até na mesma árvore não vai ser igual. Porque você também não é igual, né? Se você pegar suas duas mãos assim, e juntar, você vê que os dedos têm características diferentes, não são exatamente idênticos, né? Assim como, já viu aquele negócio, né, de dividir a cara no meio, assim, você pega metade e coloca do outro lado, fica uma outra pessoa, né? Porque não é simétrico, não é bonitinho, não é igualzinho cada lado do rosto. Então a mesma coisa, tudo que é natural não tem como a gente organizar. Então o violino, para cada violino, vai produzir o som de uma forma diferente. Então por isso que o seu violino tem um som, o meu tem outro, esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro, esse tem outro. Cada violino tem um som diferente. E mesmo que fossem com as mesmas cordas, não teria o mesmo som. Por isso, a melhor forma de achar o seu som perfeito, aquele som que você busca, que você quer ouvir no seu violino, é testando.
Então tem que testar sim jogos de cordas diferentes. Tem que ter realmente ali. Mas não é simplesmente assim, vou comprar um monte de corda e vou ficar testando cordas. Não, assim, calma que existe uma lógica de pensamento pra gente começar isso e pra organizar. Pra não ficar gastando à toa, né? Porque você sabe que tem cordas que são mais baratas, mas tem cordas que são bem mais caras. Coisa de 500, 600, 700, 800 reais um jogo de cordas, né? Então realmente a gente precisa entender como otimizar esse processo de teste. E eu vou te falar sobre isso. Mas antes disso, eu queria te falar também de uma outra coisa para você tomar atenção. Porque muitas vezes a pessoa, o aluno, o violinista e tal, chega assim e acha que, tipo, se eu colocar um jogo de cordas top, meu som vai ficar top, meu violino vai ficar top. E não é. As cordas são tipo como se fosse mais ou menos as rodas de um carro. Então, se você tem um Fusca e coloca roda de BMW no seu Fusca, ele vai virar uma BMW? Não vai. Então ele vai continuar sendo o Fusca com rodas de BMW. E até vai prejudicar, porque a roda da BMW foi feita para rodar na BMW, não no Fusca. Então o Fusca não vai funcionar tão legal com aquela roda da BMW. Então a mesma coisa o violino. Para cada violino, não adianta você querer assim, eu tenho um violino de R$1.000, de R$2.000 e quero colocar aquela corda top que custa R$600. Cara, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Porque não funciona, ele não vai responder como um violino realmente daquele nível, sabe? Como, sei lá, sempre pensa assim, mais ou menos, né? A regra para você organizar isso é pensar que a corda pode custar, no máximo, 10% do valor do violino. Então, se você tem um violino que custa lá R$2.000, pensa em procurar cordas que, no máximo, custem R$200, que é 10%. Se você tem um violino de R$1.000, no máximo R$100 que você vai gastar nas cordas. Mas tem cordas mais caras? Tem, mas não precisa, porque o seu violino não vai saber construir aquele som, certo? Então essas cordas de 600, 700, R$1.000 são cordas para violinos de 20, 30, 50 mil reais. Então, porque são realmente violinos de outro nível. Então, só por isso que existem essas cordas. Não é para você que tem lá o seu violino mais básico querer colocar as cordas caras e achando que isso vai resolver, porque não vai. Inclusive, se você tiver a oportunidade de gastar dinheiro desse jeito, você vai ver exatamente essa resposta. Você vai ver que não vale a pena colocar um jogo de cordas tão caro em um violino que não é assim realmente de tanta qualidade. Isso que eu estou falando sobre qualidade de construção, de manuseio, né? Que seja ali feito por um luthier renomado e tudo mais e tal. Então assim, esses violinos sim são feitos para trabalhar com essas cordas muito caras. Porque, por exemplo, o meu violino principal custa R$30.000. Então nem existe uma corda que custe R$3.000, né? Mas eu posso então gastar até isso. Então eu poderia usar realmente um orçamento muito maior para comprar cordas para o meu violino. Mas eu não compro dessas cordas tão caras assim. Em média eu gasto ali R$300, R$400 num jogo de cordas, nos que eu uso, né? Nos que eu gosto de usar, normalmente eu gasto nessa faixa. Então é assim, você vê que eu estou gastando tipo 1%, sei lá, R$300 de 30 mil, deve ter alguma relação de porcentagem aí. Mas eu não sou muito bom assim de porcentagem. Então imagino que é 1%, eu acho. Ou algo assim, 10%. Não é 10%, é 1%, eu acho. Então, então pensa sempre nesse aspecto de não gastar tanto na corda, porque não é só a corda sozinha é só a roda. Então a corda não vai fazer mágica no seu violino. Agora, tem alguns outros itens que também influenciam muito no som e às vezes as pessoas nem pensam tanto. Por exemplo, tem vários alunos que falam comigo assim, não, vou trocar o rabicho, colocar um rabicho de Kevlar, vou colocar o estandarte de sei lá o que das quantas. Cara, assim, isso daí muda muito pouco no som. Vai mudar ali 2% do seu som, quase imperceptível quando você está tocando. Então nem adianta ficar, sabe, vou trocar todos os acessórios do meu violino. Você está só pegando assim, o chassi do Fusca e colocando umas peças de BMW, um adesivo, um negócio e tal assim, e não vai virar uma BMW. Então não precisa ficar trocando tudo. Agora, algumas coisas realmente faz sentido. Primeira coisa, que quase ninguém fala, o cavalete. O cavalete, essa peça aqui, que tá bem aqui no meiozinho aqui, né? Cara, essa peça ela tem contato direto com as cordas e com o violino, ou seja, ela é muito responsável na construção do som, porque a vibração vem das cordas, passa para o cavalete e ele passa essa vibração para o corpo do violino que produz o som. Então isso daqui é muito mais importante do que isso daqui, que está só aqui para segurar a pressão do estandarte. Isso aqui, cara, não muda nada do som.
Então isso aqui muda muito, porque ele está realmente em contato direto. Ou, por exemplo, sei lá, se a gente pensar na estrutura interna do violino, né, que tem a alma aqui do lado e tal, que muda realmente o desenho do violino, esses ajustes podem fazer sentido, pode mudar alguma coisa, porque realmente estão interferindo no som diretamente. Então, uma coisa que quase ninguém fala e que é muito importante é realmente buscar um cavalete ajustado por um luthier legal, por um luthier profissa mesmo, sabe? Não aquele qualquer luthier aí, não, vou fazer em casa aqui e tal, assim, porque não é a mesma coisa. Então, não é nem por questão de pegar assim, não, que é a marca X de cavalete e tal, assim, não, pega um cavalete bom que eu falo assim, que tá num preço legal, porque também tem cavaletes muito caros. Tá certo que, beleza, o cavalete vai durar por muitos anos. A gente fica com um cavalete assim, sei lá, 10 anos no violino. Então você pode usar um cavalete que seja um pouco mais caro, porque vai ser diluído nos próximos anos, né? O ideal é só trocar o cavalete se realmente ele estiver empenando, se estiver acontecendo uma coisa errada. Mas se não tiver nada errado, a gente mantém o mesmo cavalete, até porque o som é muito construído graças ao cavalete. Então, realmente pensa nisso, que antes de pensar em gastar um montão com cordas e com um monte de coisa, pensa em achar um luthier para ajustar o seu cavalete do jeito certo, deixar tudo bonitinho, a curvatura, a altura, a espessura, o ângulo e tudo mais, se ele é mais fino, se ele é mais grosso, tudo isso influencia no som e como ele passa a vibração para o seu corpo do violino. Então por isso que é importante pensar no cavalete, mais no cavalete do que nos outros acessórios, beleza? Inclusive muitas vezes trocar o cavalete muda mais o som do que trocar o jogo de cordas. Beleza, agora vamos entrar em cordas profundamente. A primeira coisa que você tem que entender sobre buscar marcas e modelos de cordas é que você não vai comprar cordas lá na loja da sua cidade. Sabe aquela loja de instrumento musical que você vai lá no centro e tal, assim? Não vai ser nessa loja, porque essa loja quase não tem opções. E as opções que tem normalmente são muito ruins. Tipo, tanto que você vai encontrar lá corda de 20, 30, 40, 50 reais. E ainda assim você encontra assim, cordas nesses valores muito melhores na internet. Então procure sempre comprar em uma loja especializada em violino, né? Tipo, por exemplo, HPG Musical, Oliver Strings, S Strings, Vibração Instrumentos, a Encorda, que vende só cordas também. Então você consegue realmente encontrar opções específicas nessas lojas que são especializadas. Mas Arthur, tem que pagar o frete e tudo, mas cara, assim, ainda assim vai compensar muito mais em qualidade do que ficar comprando essas cordas aí na sua cidade. Agora, a gente tem que entender que as cordas, vou até tentar colocar uma imagenzinha aqui mostrando o núcleo da corda e ele tem um revestimento em volta, né? Então, existem cordas de tipos diferentes. O núcleo da corda pode ser de aço, mas também ele pode ser sintético. O sintético é mais ou menos como eram as cordas antigamente. As cordas antigamente eram feitas de tripa de carneiro, um negócio muito nojento, né? Eles matavam o carneiro, enrolavam as tripas, virava um negócio e era com isso que eles faziam as cordas. Era bem estranho, né? Mas enfim, sumiu essas cordas de carneiro e aí começaram a fazer as cordas de aço, né? Realmente revestidas de aço e tal. E aí que esse núcleo que tem dentro pode ser de aço também, ou ele pode ser sintético, que é tipo como se fosse nylon, que a gente chama de perlon, né, sei lá, no violino. Então é um núcleo sintético que tenta simular mais ou menos a tripa de um carneiro. Então ele tem características diferentes. As cordas que são de aço, normalmente, são mais estridentes, mais abertas, tem aquele som mais, sabe, mais presente. As cordas que são de núcleo sintético, normalmente são mais macias, digamos assim, sabe? Um pouco mais fechado, com menos harmônicos e tal. Não quer dizer que são ruins, porque inclusive tem cordas muito boas que a gente usa profissionalmente que são com núcleo sintético, né? Então é questão de gosto, mas de entender o que o seu violino precisa. Por exemplo, se o seu violino tem um som já naturalmente meio xoxo, então você precisa de cordas de aço, porque vai dar uma levantada no som. Se o seu violino já grita demais, então precisa de corda sintética. Então, sabe, com isso você consegue começar a entender mais ou menos, mas ainda precisa testar. Então tem duas cordas que eu acho muito legal assim na faixa de preço e que você consegue testar dos dois tipos. Então que é de corda de aço, tem uma que chama Eruditus, que tem lá na HPG. Eu gosto bastante dessa corda, é uma corda assim custo-benefício. Ela é bem barata, tá ali em 50 reais, dependendo da época você consegue até comprar mais barato, tal, nessa faixa.
E aí é uma corda de aço, então você vai ter um som específico por causa dessa corda. Então testa, vê, tudo mais. Aí uma outra corda para você testar é a Mauro Calisto, que é uma marca brasileira e tudo mais, que também é bem barata, também nessa faixa aí, 40, 50 reais, mas com o núcleo sintético. Então são cordas com fabricações diferentes, são marcas diferentes, tudo diferente, né? Mas o núcleo é diferente. Então por isso que é um bom teste para você fazer. Assim, a Mauro Calisto, em questão de qualidade de produção, eu não gosto tanto. Porque eles querem fazer assim, é a corda mais barata de núcleo sintético. Então eles fazem algumas coisas para cortar os gastos que não fica tão legal assim no final. Por exemplo, não tem aquela bolinha no final, né? Tipo essa bolinha aqui, né, que a gente encaixa aqui, ó, no microafinador, tal, não tem essa bolinha, ela vem só com um nozinho amarrado. Então assim, é meio fuleiro, mas funciona para testar e tem um resultado sonoro interessante. Então de repente pode ser interessante para você testar, né? Assim, gastando pouco, você consegue testar um jogo de cordas que seja de aço e um jogo de cordas que seja com núcleo sintético. Ah, e uma coisa importante sobre isso, não tem nada a ver com aquelas cordas, por exemplo, de violão, né? Violão tem corda de aço e corda de nylon, mas é porque a corda é literalmente feita de nylon. Então por isso que, por exemplo, no violão acústico lá você tem cordas de nylon para tocar MPB e tudo mais, tem violões que só aceitam cordas de nylon porque tem uma tensão menor e tal, assim, são coisas totalmente diferentes. Aqui a gente não está falando que as cordas sintéticas têm menos tensão ou são mais moles do que... É tudo igual, você vai colocar no violino e vai sentir do mesmo jeito, a pressão que vai fazer no cavalete é exatamente a mesma, o que está mudando é o núcleo dela, que é a forma que ela vai vibrar e o timbre que ela vai passar, mas não muda nada nas outras características, então não tem nada a ver com aquelas cordas de violão, certo? O violino ele aceita as duas cordas, tanto a corda com núcleo de aço com núcleo sintético, e funciona do mesmo jeito, sem ter nenhuma diferenciação física entre elas, beleza? Não é que a corda de sintética vai ser transparente, né? É só o núcleo, a gente está falando só da parte interna da corda, e aí isso a gente vai ouvir a diferença de repente ali se você praticar e ouvir no seu violino, né? Aí, fazendo esse primeiro teste, você vai ter ali, né? Assim, eu sempre recomendo trocar no máximo, para quem está estudando, começando e tal, no máximo a cada 6 meses. No máximo a cada 6 meses você troca de cordas. Mesmo se não estourar, mesmo se não acontecer nada, você vai trocar a cada 6 meses, porque elas enferrujam, né? Literalmente, oxidam, né? Qualquer aço, metal, qualquer coisa em contato com o ar está oxidando. Então, como todas elas são revestidas de algum metal, então ela vai oxidar. E aí quando oxida, fica mais molenga, vai perdendo a tensão, aí você vai estragar a sua forma de mão, você tem que abrir mais os dedos e tal. Então assim, não deixa passar disso, no máximo 6 meses. Então já que tem que trocar a cada 6 meses, já experimenta isso, já experimenta 6 meses de uma, 6 meses de outra. E aí com isso você já sabe qual que eu tô gostando mais. Mas Arthur, só 6 meses depois, cara, assim, então, sei lá, grava, né? Grava um vídeo tocando, assiste, beleza. Quando passar 6 meses, se for trocar de corda, grava outro vídeo, ouve os dois, vê a diferença que tem de som e tudo mais, e vê qual que você gosta mais. E aí assim, você pelo menos já tem uma referência. Eu gosto mais de corda de aço. Não, eu gosto mais de corda sintética. E aí você pode até experimentar nos outros 6 meses, de 6 em 6 meses, experimentar outras marcas, outros modelos de cordas, mas sempre seguindo isso. Se eu gostei do núcleo sintético, não vou comprar nas próximas um núcleo de aço, vou comprar sempre sintético, mas de outras marcas, de outro modelo, para testar e ver qual que é o que eu gosto. Aí uma hora vai chegar no ponto que você vai colocar uma corda e você vai falar, essa aqui eu gostei, acho que o som tá bonito, tá daquele jeito que eu espero e tal, aí você sempre vai trocar depois por essa. Então de 6 em 6 meses você troca pelo mesmo modelo de corda. Por exemplo, uma segunda etapa ali de teste, se você descobrir lá qual que você gosta, é dar uma olhada nas cordas da marca Alice, que são cordas que são bem custo-benefício assim também. Tem até um vídeo aqui, tá aqui em cima, que eu já trouxe alguns modelos da corda Alice. Então não tem só uma, que as pessoas mais conhecem, né, que é a 747, mas tem outras também feitas de formas diferentes. Então dá uma olhada lá depois nesse vídeo para você entender essas diferenças e tal. Mas é uma segunda opção para você testar já um degrauzinho acima, né? E aí depois tem as cordas famosas, né, que é Tomastic, Pirastro e tal, mas aí são cordas realmente bem mais caras também, beleza? O mais importante é você encontrar aquela corda que funcione bem, né, sonoramente, com o seu violino, com o que você espera, com o seu gosto musical, mas
que também se encaixa no seu orçamento, né? Por isso que é importante realmente saber o que você gosta para testar e ver opções mais em conta. Porque se a gente tem que trocar a cada 6 meses, não adianta nada. Imagina você falar assim, ah não, vou testar aqui uma corda de R$500. Aí você coloca no seu violino, daqui a 6 meses você tem que trocar, você tem que colocar outra. Então você vai gastar mais R$500 de novo? Você vai colocar R$1.000 aí anual só para pagar a corda do seu violino? De repente não vale a pena. Então por isso que tem que caçar essas opções. Porque não adianta nada você falar assim, ah não, vou colocar um jogo de cordas aqui caro, e aí fica 2 anos com aquele jogo de corda. Só vai perdendo a qualidade. E aí isso interfere inclusive no seu estudo, na sua forma de mão. Então não deixe acontecer isso, beleza? Sempre de 6 em 6 meses. Por isso você tem que achar uma corda que funcione sonoramente, mas também funcione no bolso. Porque você vai ter que trocar ela de 6 em 6 meses. Então, um resumão aqui, né? Primeira coisa, não tem a corda melhor do mundo que vai ajudar todo mundo. Não existe essa corda, você vai ter que testar. Segunda coisa, não é só cordas. Então, precisa dar uma olhada nos outros aspectos do seu violino, principalmente no cavalete. O cavalete influencia bastante, não tanto os outros acessórios. E se por acaso, ajustei o cavalete, estou com o cavalete assim, levei no luthier legal, ajustei o cavalete, troquei de cordas, testei cordas, não achei nenhuma que me agradasse e tal. São 2 possibilidades. Ou você precisa melhorar tecnicamente, que a maioria das vezes acontece isso, que não adianta nada você ter o melhor equipamento se você não tem o conhecimento, né? Então por isso que é importante buscar orientação, ter um professor, ter um curso, realmente aprender do jeito certo, né? Para tirar o máximo daquele seu instrumento. Inclusive já fiz vídeos aqui no canal também tocando nesse violino que está aqui pendurado, que é o violino que eu comprei usado no OLX por R$150. Tá com as cordas velhas, sem ajuste, tudo zoado e saiu muito bonito, ainda assim. Então dá uma olhada lá, se você não viu depois, pesquisa lá, como tocar bem mesmo com um violino ruim. É exatamente esse o nome do vídeo. E se não é o lado técnico, pode ser que é o violino mesmo, e aí você vai ter que realmente pensar num violino melhor. Mas na maioria das vezes, trocar de violino não faz você ter um som melhor. É realmente o conhecimento. O conhecimento é o que mais falta. Não fique colocando na cabeça, não, preciso comprar um violino melhor, preciso de um arco melhor, preciso da corda melhor. Não é isso. Na maioria das vezes é aqui. É você que é o problema. Beleza? Beleza. Então a próxima passo desse vídeo que a gente viu aqui é realmente testar. Principalmente um jogo de corda sintética, um jogo de cordas de aço, e fazer essa comparação para você poder depois ir trocando e realmente achar o seu jogo de cordas ideal. E não esquecer de trocar as cordas a cada 6 meses no máximo. A gente que é profissional, que toca muito mais horas por dia, a gente troca a cada 3, 4 no máximo, assim. Bom, agora que você já está sabendo muito mais, tem um convite para você aqui, que agora no dia 7 de abril vai começar a Semana do Violino Online, que é um curso gratuito comigo. Você pode se inscrever, vou deixar o linkzinho aqui embaixo para você se inscrever e participar desse curso maravilhoso, onde eu te mostro assim, todo o passo a passo de aprender violino do jeito certo. Como que faz de verdade para aprender? Porque provavelmente, se você não está conseguindo tirar um som legal no seu violino, não é a corda, não é o violino, é você. Então você realmente precisa aprender a estudar do jeito certo. E é isso que eu vou ensinar lá na Semana do Violino. Então fica o convite para você participar desse evento maravilhoso. Fechou? É 100% online, gratuito, é só você se inscrever e participar. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você já fez de testes com cordas e qual é a corda que você achou melhor no custo-benefício, não só de benefício, porque não adianta nada fazer, não, eu gostei da corda, sei lá, da Peter Infield, que é a mais cara da Thomastic. Aí também não adianta nada, porque é uma corda que custa R$800, né? Então assim, de custo-benefício, o que você mais gostou até agora dos seus testes que você fez? Ou se você quiser ver algum review específico, manda aqui também nos comentários que eu faço, beleza? Então muito obrigado, até a próxima. E se você também quiser, você pode também comprar as nossas camisetas oficiais aqui do Como Tocar Violino. Tem o linkzinho na descrição também, que é loja.comotocarviolino.com.br, para você escolher lá o seu modelo legal e poder usar as mesmas estampas que eu uso aqui em todas as aulas, em todos os vídeos, nas lives e tal. Você sempre vai ver com uma camiseta diferente, e essas camisetas você também pode ter, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.